onde a Aline vai trazer o tema muito importante, né? Que é o poder da respiração consciente, né? De maneira a gerenciar e resetar algumas das nossas emoções, né? Então, já que a gente respira, né? Por que não respirar de forma consciente, né? Então é isso, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. E aí eu até já aproveito para te fazer uma pergunta, né? Me conta aí, conta pra gente um pouquinho de ti, da tua trajetória, o que tu faz, né? E o porquê também dessas escolhas, né? Claro, claro, claro. Bueno, esse meu caminho começou. Eu tenho memórias até antes disso, assim, até quando eu era criança, na realidade. Mas quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava mal na foto, né? Não sei se essa gíria se usa ainda no Brasil, mas quando eu morava aí, Uso. sim. Eu tava mal, eu não tava bem. Eu tava com 20 anos de idade, eu tinha dor crônica de coluna, de, né, pescoço, coluna. Eu tinha má digestão, dor, assim, má digestão crônica. Eu tinha também problemas de menstruação, muitas dores menstruais, sofria muito com a menstruação. E o meu sistema imunológico estava muito baixo, bastante baixo, assim, pegava gripe a todo momento. Que mais? Eu também tinha muita fadiga. É fatiga que se diz em Sim. português? É, Fadiga, né? é. Seja, né? O sistema não estava funcionando de maneira eficaz. Então eu ia nos médicos, fazia endoscopia, né? Fazia radiografia da coluna e tal. E não tinha nada errado comigo, né? A nível físico, né? Não tinha nada errado Uhum. comigo, não constatava nada. E eu já estava fazendo universidade, eu sou fisioterapeuta, né? Eu já estava estudando fisioterapia. E aí, e nas aulas, tudo, eu via que faltava alguma coisa, tá faltando alguma coisa aqui, né? Eu era meio hippie, assim, na universidade, né? A linha hippie, aquela um pouco diferente, assim, que fazia umas perguntas um pouco estranhas. E, e eu tive um professor muito bacana que me apoiava nisso, o Arnaldo Valentim. E ele dizia que o futuro da medicina é esse, o caminho é por aí mesmo, né? Então eu, né, seguia explorando e tentando também me autocurar, né? Porque eu vivia em sofrimento, né? Vamos combinar Sim. que não dá para ser feliz com dor. Não É, dá, não dá, né? não dá. Então eu descobri que o que faltava é uma coisa chamada bioeletricidade, que na realidade na medicina chinesa chama Qi, na medicina Ayurveda, todos que já trabalham com isso sabem que é o prana, né? E E na faltava isso. japonesa é o ki. O que, exatamente. O que faltava? Faltava isso que faz com que essa ponte entre a mente, né, emoções e o corpo físico, né? É isso. Isso que é essa bioeletricidade, que a gente é banhada por isso. Essa bioeletricidade que ela se mantém com a gente até o momento da partida, né? Que acontece quando a gente Uhum. morre de doença, né? O que acontece é que as arcas são os órgãos da medicina chinesa clássica, a gente chama de arcas, né? O tesouro da vida está nas arcas, né? E o processo de envelhecimento, que a gente já conversou, né, prima, sobre a coisa dos ciclos femininos e tal, né? O processo de envelhecimento, que é um processo natural, é um processo de esvaziamento das arcas. E isso vai se refletir nos tecidos corporais, nas unhas, no cabelo, na pele, né? Em todos, né? Todos os tecidos do corpo. E vai chegar um momento que acontece, a energia desaparece, fica o corpo físico inanimado, sem movimento, né? Claro, porque não existe mais, não existe Apático. eletricidade, né? Que é o condutor que faz isso mover. Uhum. E a maravilha do Shen, né? Que é o espírito, que é a alma, que é o que faz a gente se deslumbrar ou não com a vida, né? Então, e o Shen se despega do corpo porque ele não tem mais como se pegar, porque aquilo que fazia com que ele estivesse ali não está mais, né? E aí, o que eu entendi na minha caminhada, né? Com 20 anos eu decidi, certo? Então é o seguinte, negócio é o seguinte, ou eu melhoro isso, ou eu vou ser eternamente, né, infeliz. Sofredora. Uhum. Sofrer tá, por estar presa num corpo que não funcionava, né? Porque o espírito fortinho eu sempre tive, né?
É o que eu digo, né, para as minhas pacientes homens e mulheres, a maioria mulher, é muito fácil você tratar, é mais fácil você tratar uma pessoa que tem um corpo fraquinho, assim, com um espírito mais domável, assim. Agora, uma pessoa que tem um espírito forte, que tem inquietudes, e tá num corpo que não funciona, aí é uma tortura. E é um desafio Uhum. espetacular, né? Ver os resultados é espetacular. Então, voltando a falar do corpo Ti, né? Da energia. O que eu identifiquei, e claro, estudando tal, com maestros e maestras maravilhosos, e hoje eu ensino tudo isso, né? O que eu identifiquei? Que a mente na medicina chinesa, chamada Shen, né? Mente, emoções, essa qualidade mais menos densa do ser humano, né? O nosso corpo é Mais fisicamente. sutil, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. Ah, ela faz com que a energia se mova no corpo, entende? Então é ela que faz com Uhum. que a energia se move para cima, para baixo, para dentro, para fora. A mente faz isso, né? Então o que acontece? Nessa caminhada, nesse plano terreno aqui, a gente está aqui para crescer e se desenvolver, né? A gente está aqui para expandir. O que acontece quando a gente não expande? A gente fica frustrado, a gente fica limitado, a gente fica ansioso, a gente fica com medo, a gente fica. E isso tudo Doente. faz. Exatamente, a gente fica doente, exatamente. Para iniciar, assim, não necessariamente que vai desenvolver, que a gente já está desenvolvendo, já esteja desenvolvendo uma doença no corpo físico, né? Mas quando isso se cronifica, né? Eu tenho umas anotações aqui que eu estou olhando. Quando isso se cronifica, sim, né? Por quê? E por quê? Aí é interessante saber, assim, na medicina chinesa é bem assim, como é que eu vou explicar? É bem tangível isso, né? É bem palpável, quero dizer, né? Por exemplo, quando a gente tem ansiedade, o meridiano do estômago fica na parte anterior do corpo aqui, né? Ele fica por aqui. O que acontece? A função desse meridiano é fazer com que a energia descenda, ajuda a digestão, né? A digestão tem que ir para baixo, não para cima. A pessoa ansiosa, ela fica assim, porque a energia está fazendo com o movimento contrário. Aí a pessoa tem Uhum. a pessoa tem aquela digestão que demora para digerir, às vezes pode até desenvolver dor de cabeça. Bom, aí é uma infinidade de sintomas, né? Então isso eu estou tentando. Na real, eu não escrevi isso aqui, mas eu estou Até já mesmo a tô. azia, né? Porque é bem essa coisa da energia subindo e caminhando no fluxo contrário. A azia, quando sobe, na verdade, não tem que subir, né? A energia, o Claro, fluxo da energia é de cima para baixo, não de. claro, claro, claro. A Então isso azia é um sintoma bem comum. claro, claro. Então eu convivia com isso, né? Convivia com isso. E eu tinha dores nas costas. As pessoas que têm dores nas costas e elas vão num fisioterapeuta ou num traumatologista, que se fala em espanhol, é outra maneira de dizer. Muitas vezes a pessoa, eu tô com dor, tem uma dor nas costas. E claro, eu já vou dizer para vocês assim, ó, se você não teve um mau gesto, se você não teve nenhuma lesão, um acidente, se você provavelmente você está tendo algum bloqueio de órgão e Uhum. isso se manifesta nas costas. Se manifesta nas costas, porque os pontos de acupuntura atrás, né, do lado da coluna vertebral, no meridiano do Taiyang, que é o meridiano da bexiga, eles são pontos de alarme. Então, a pessoa que tem dor nas costas, assim, tipo, né, que tem Sinaliza. sangue. Exatamente. Então, as pessoas que vêm fazer sessão comigo, hoje em dia eu estou tratando as pessoas online também, né? Hoje em dia, porque com tudo isso que eu aprendi, que tem bom, que é a medicina chinesa, arte marcial interna, né? Que são as propriedades de cura que eu utilizo, né? Não, eu não uso arte marcial para lutar, mas foi o que me curou na realidade. E eu trabalho também com shiatsu, acupuntura, tuiná. Mas então eu consigo mostrar para a pessoa que posição, onde ficar para estimular aquele ponto de acupuntura, para abrir aquele rio que está bloqueado e fazer com que então o corpo se autorregule de novo, porque quando o estado de ansiedade, né, se cronifica, é complicado a pessoa sair dali sozinha, né? Sim. Até E, porque a pessoa, num estado de ansiedade, não vê saída.
É, claro, claro. Aí tem toda uma coisa Porque que agora. isso é muito louco, né? Porque eu já tive muitas crises de ansiedade e o louco é que na ansiedade tu esquece de respirar, inclusive. Ah, é, claro, Sendo que a claro. saída de uma crise de ansiedade é a respiração, né? E tu Claro, claro. esquece. É Claro, não é. muito doido isso. O que acontece assim, ó, quando a gente tá no conflito, né, que eu chamo no conflito, né, que a gente tá com ansiedade por algum conflito, né, Uhum, a gente talvez tenha se metido numa situação ou numa relação que você não consegue sair. uhum, A gente se mete nesses lugares porque a gente tá meio confuso mesmo, né, porque na uhum. realidade a medicina chinesa clássica, o objetivo não é simplesmente tratar a pessoa naquele sintoma, é fazer com que ela se alinhe outra vez no karma dela, né? No karma, a gente está aqui para superar coisas, Sim, então na às vezes missão dela, né? exatamente. Então o trabalho assim mais global assim, né? É ajudar a pessoa claro, usar ferramentas de como ela pode sair desse estado de conflito, né? Em que a própria respiração, a falta de respiração, ou não a falta, mas a má qualidade, Amar, vai fazer com que ela não tenha claridade mental, até porque ela não tem oxigênio sim. suficiente no corpo. Ela tá num processo de toxicidade, né? Esse é português que eu falei? Eu não sei mais. É, Então isso por si só vai fazer com que ela não tenha claridade mental, né? é, Porque ela tá quase hiperventilando, né? Nesses é. processos que a gente tem medo, ansiedade. É isso que eu acho o máximo, assim, da medicina chinesa e de tantas outras terapias que tem uma visão mais integrada, mais holística da coisa, sabe? Porque eu vejo as tratativas ocidentais de forma muito pontual e assintomática, sabe? Então, na verdade, assim, Sim, eu lembro desde a minha adolescência, ter muita crise de enxaqueca, né? sim, sim. E aquilo ali era ponto de ter náusea e ter que ir para o hospital e tomar remédio na veia, enfim, tá? Mas e a causa disso, né? Porque eu estava sempre tratando o Sim. sintoma e não a causa, né? Não, Ah, e eu acho que o interessante dessa medicina, né, oriental, né, de forma geral, é isso, né? É essa visão mais integrada, né, de ver o ser humano como um todo e não só como um corpo físico aqui, como claro, uma claro, maquininha funcionando, né? claro. Eu acho que a gente tem que ser, hoje em dia, a gente tem que ser inteligente, né? E poder usar as duas medicinas, né? Porque É, uma não substitui a outra, mas não, o que me curou, na realidade, né, foi o cultivo da vida, que são essas técnicas, né? No final, eu sou maestra disso hoje em dia. E esse mês que vem agora eu faço 50 anos de idade, eu tô mais forte do que nunca. Imagina, eu com 20 que anos legal. era fraca, né? Então é uma coisa assim que não, é difícil botar em palavras. Cada dia fica melhor. É muito bacana. Então, mas assim, seguindo aqui, deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar aqui. Bom, a princípio é isso agora, no sentido nessa introdução, né? Então, Sim, queria eu até ia convidar. te fazer uma pergunta. Aham. Eu não sei assim, quem está nos assistindo, se quiser também fazer alguma pergunta para a Aline, tiver alguma dúvida, fica total à vontade, tá? Claro. E aí aproveitar e perguntar para quem está nos assistindo se vocês já tiveram algum desequilíbrio físico, até mesmo mental, que vocês viram que de fato não era uma coisa pontual, e sim que foi decorrente de alguma emoção ou de alguma situação, né, que vocês presenciaram. E aí eu dou o exemplo, é interessante assim, porque quando eu falo de energia com as pessoas, eu dou o exemplo que eu acho muito engraçado, né? Tem muitas pessoas que precisam palpar, é uma coisa que precisa ser palpável, então é aquela coisa assim, sem ter essa visão integrada mesmo do todo, né? E aí eu até comento, eu acho engraçado, porque no Wi-Fi a gente acredita, a gente conecta o nosso celular no Wi-Fi todo dia, mas ninguém enxerga o Wi-Fi, mas sabe que Hum. ele existe, né? Então é uma analogia, mas é engraçado, assim, né, de trazer, né? Porque as pessoas param e pensam, poxa, é verdade, eu nunca vi um Wi-Fi na minha vida, mas a pessoa sabe que existe. Ah, não, é uma ótima analogia mesmo. É bem, bem bacana, porque a fonte, né, que o nome da nossa, né, hoje dessa entrevista foi a conexão com a fonte, né?
É exatamente isso, é se conectar com a fonte. E claro, na minha área, né, no que eu faço, existe técnicas para você chegar ali, né? Você chega através de técnicas. Que na realidade eu cada vez estou simplificando mais elas, sabe assim? Porque é entrar em contato com os três tesouros, né? Medicina chinesa, estou falando, que é o Jin, o corpo físico, a bioeletricidade e o Shen, que é a mente e emoções. É como unificar essas três, harmonizar as três, e como é que você faz isso? Tomando esse tempo para fazer isso. É um As três cultivo. é corpo, Jin, que é corpo, Qi, que é energia, e Shen, que é a que é mente, mente. emoções, parte mais, né? Aí você toma esse pouco tempo, esse momento do dia, para você afinar o seu instrumento, que é isso, a gente está afinando o instrumento quando a gente faz a prática, as práticas é isso que a gente faz. Para ressonar Legal. bem, para passar um dia gostoso, para, né? Que nem um violão bem afinado. Bem afinado. Isso. Então eu convido agora para a gente fazer esse exercício, essa introdução, tá? Depois a gente vai fazer mais, certo? Sim, Isso aqui, na realidade, muita gente já ouviu, é como uma parábola chinesa, certo? Na China antiga, na China antiga, eles diziam que se podia contar a idade de uma pessoa pelo nível de respiração, né? O quanto ela respirava, tá? É um exercício bem fácil que eu resolvi, achei que seria bacana a gente fazer. Então, o que é uma respiração, né? Uma respiração, para a gente poder fazer e contar, para que as pessoas sim. não fiquem mental, já aprende a respiração só de pensar nisso. Uma respiração é uma inspiração e uma expiração. Então, a gente vai fazer agora uma inspira, expira, certo? Isso é uma contagem, tá? Certo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou convidar vocês agora, eu vou contar o minuto, tá? Ninguém tem que olhar para o relógio. Eu vou convidar vocês a simplesmente sem mudar e sem alterar a respiração de vocês no momento, porque a gente tem que ser, vamos ser verdadeiros aqui, né? Eu quero que vocês contem nesse minuto que eu vou controlar quantos movimentos respiratórios sem controlar, sem acelerar, sem nada. Como estiver fluindo no momento, para a gente ver como é que vai ficar no final, certo? Então Tá. tá preparado? Preparados? Então, Preparados. Todo mundo aí então vamos lá. preparado, gente? Começa. Sem alterar. Deixa o corpo fluir. E deu. Deu. Agora eu gostaria de ver se as pessoas podem participar e colocar ali quanto mais ou menos foi, né? Mais ou menos não. Quanto foi, quantos movimentos respiratórios, só para a gente dar uma observada agora. E keep that in mind, né? Mantém isso né? Na Tipo, mente. depois eu não vou conseguir lembrar quem é quem. Vamos ver se alguém coloca aí. Coloquem aí, 21, gente, pra gente, o número de movimentos. O meu foram 11. 11. Uhum. Quer ver alguém mais? Alguém mais? Pra gente seguir. 20. 20. Uhum. Vamos ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, ó, 17. Aham. Vivian, 17. Tá ótimo. Tá ótimo. Quem quiser ir colocando, vai colocando, certo? Ó, É, a Genesi. Tá ótimo, tá Genesi, ótimo. 14. Sim, sim. Tá ótimo. Então eu vou seguir. Tu quer me perguntar alguma coisa específica, prima?
Não, não, eu só ia comentar dessa coisa do. Eu não sei se tu vai falar a respeito dessa quantidade das respirações, mas aí depois eu te falo. Sim, Pode sim, sim. falar. Sim. Depois eu vou falar. Depois eu retomo quando a gente concluir o exercício. Beleza. Então, do que eu pensei em falar agora, explicar um pouco, né, o que que é a respiração, né? O que que Não, é? isso eu ia te perguntar agora. O que é, afinal de contas, o que é a respiração? Que eu acho muito legal, assim, aquela vez que a gente conversou, que tu trouxe, né? Que é a primeira coisa que a gente faz quando nasce e a última quando morre, né? Então, assim, é um negócio extremamente importante, ou seja, né? Nossa, menina. Mas a minha pergunta era com relação ao número dessas respirações. Tem algum indicador, alguma coisa que tu entenda assim, poxa, uma tem 14, outra tem 20. Como é que Ah, funciona isso? claro. Na visão da fisioterapia, o movimento respiratório normal da pessoa em repouso, né? Que a gente está em repouso agora, né? Sim. Seriam 16 movimentos por minuto, certo? Ó, Esse a Vivian tá bem. é, tava com 11, né? É. Tava Só que com 17 a Vivian. não, mas na realidade quem tá com 11 ali tá melhor. Ah, fui eu. Opa. Exatamente. Sabe por quê? Porque, claro, agora aí eu vou explicar o que que vai acontecer depois, né? Por isso eu gosto de Tá, ver. beleza. Beleza. Movimentos normais, né, dentro da fisioterapia, 16 movimentos por minuto é considerado normal, certo? Tá. Mas aí que eu não quero botar Não. informação no exercício, Não, entendeu? mas aí nos traz o que é a respiração, então, agora. Claro, claro. Então, na visão da medicina, então, como a gente falou, né, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega aqui é a última coisa que a gente faz antes de partir daqui, né? É um movimento maravilhoso e involuntário, né? Que também é voluntário. Involuntário. Isso é fascinante, né? É um mecanismo que a gente pode ter, a gente pode, né, alterá-lo para, claro, em benefício, né, a nossa saúde. Mas a respiração é uma fotossíntese, né? Isso eu acho fascinante, é uma fotossíntese, né? É a fotossíntese do corpo, né? Do corpo. E não é por nada que o pulmão tem a forma de uma árvore, né? É uma coisa assim, Verdade. E é a divino. inervação do pulmão, ela é exatamente a inervação de galhos de árvore, né? Então, Isso é então muita geometria sagrada, na verdade, né? não, mas na realidade, o sagrado tá aí, só tá aí pra gente tratar, né? Porque ele tá aí o sagrado. E a gente tem que voltar para isso aí. A gente tem que voltar para isso aí, porque é só nessa harmonia que a gente vai poder viver melhor, né? Não, não tem como não. Então, a respiração, na visão da medicina ocidental, ela é essa troca, né, gasosa, e a gente pode dividir a respiração na visão da medicina oriental, Oriental e ocidental, ocidental. como primária, que acontece a nível pulmonar, que é onde ocorre a hematose, né? Que é o sangue venoso sobe pelas veias, né? Desde lá de baixo, passa pela veia cava, entra no coração, o coração empurra esse sangue cheio, saturado de CO2, de gás carbônico, né? Obrigada. E ali, a nível alveolar, dos alvéolos, né? Que ocorre aí se solta o gás carbônico e as hemoglobinas se agarram nas moléculas de oxigênio que a gente acabou de inspirar, né? Então, e já entra pro coração de novo, a aorta empurra, aí já via artérias, se vai ramificando capilares até o dedinho do pé. Então, aí ocorre a circulação, a respiração a nível celular, que é a secundária, certo? A primária. Uhum. E claro, tudo isso depende dos nossos músculos respiratórios, né? Que daí é outro, quer dizer, é outro não, é tudo a mesma coisa. É isso que a medicina ocidental separa, mas é tudo junto, né? E esse milagre maravilhoso que é o corpo. Então, mas assim, aí eu tinha pensado a gente falar assim, mas o que acontece, né, com a pessoa que não respira bem, né? O que É isso eu acontece com ia a te pessoa que não perguntar respira? agora, porque tem dois fatores, assim, né? Eu vejo Hum, no meu caso, assim, hoje, assim, graças a Deus, eu nunca mais tive nada, nada, nada com relação à crise de ansiedade, de pânico. Mas isso é uma segunda pergunta, mas o que que acontece hoje se a pessoa não respira bem?
né? Hum, E aí, na verdade, assim, te perguntar primeiro o que é o respirar bem, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, só se eu tô com o nariz trancado é que eu não respiro bem. Não é exatamente isso, eu acho, né? Desconfio. claro, claro, claro. Olha, na realidade, assim, ó, eu vou explicar um pouquinho mais quando eu começar a explicar da medicina chinesa, né? Da Tá, visão oriental. Mas vamos dizer que poucas pessoas respiram bem na realidade, sabe? Porque a gente não tem nem ideia, quer dizer, a gente, de maneira geral, as pessoas, eu digo a gente, né? Eu, na realidade, eu não quero dizer, não estou me colocando em um pedestal, mas como eu trabalho com isso, como eu cultivo a vida, entende? Eu sei agora, eu consigo chegar, e quando eu, claro, meus alunos, as pessoas que, né? E claro, eu tenho colegas também que trabalham com isso, né? Fabulosos. A gente troca, a gente troca informação assim, num nível de performance, né? Entendeu? Que é uma coisa assim, é difícil botar em palavras o que é respirar bem na realidade, porque é espetacular, né? É uma coisa assim, quando a gente respira só, é uma coisa básica, né? Entendeu? Não necessariamente. tá cortando um pouquinho. Mas assim, voltando à tua pergunta, né? Respirar bem é estar conectado com o presente, é poder fazer a troca no instante. E isso é estar bem encarnado. É isso que eu gosto de falar quando falo encarnado, não necessariamente estou dizendo, eu não Não é? estou Não tem nada a falando. ver com espírito. Quando eu falo encarnado, não é aquela coisa que a gente pensa assim, nossa, né? Encarnado está na carne, a gente está É, na fisicalidade. E oxigenar bem até a pontinha dos pés e das mãos, e você ter essa consciência, dá uma qualidade que as pessoas nem imaginam, entendeu? Porque elas não é, conhecem. Então, é provando, e também é sensorial o que eu estou falando, né? É uma aprendizagem sensorial. Isso é. faz com que a gente consiga chegar em estágios assim de consciência e de bem-estar que é difícil botar em palavras. É Mas eu acho provando, que né? talvez, assim, vou dar uma ilustrada com uma analogia que eu também faço. Sou a pessoa das É, analogias, né? A sim. pessoa que está muito vivendo no passado, a tendência de uma respiração é suspirar, né? Suspira muito. Ah, sim, claro, claro. Sim, Pessoa que está sim, lá sim. atrás. É Que são verdade. tendências um pouco mais depressivas, mais melancólicas, né? São coisas mais assim que tá olhando lá para trás. E a Claro, pessoa que claro. está muito na frente, que são as tendências de ansiedade, de estresse, de, né, tudo que vem lá para frente, né? A pessoa já fica mais ofegante ou fica com uma respiração um pouco alternada demais, com picos diferentes e tal, né? Bem isso, aí voltando a falar nessa coisa da pessoa que respira mal, né? A pessoa que tem ansiedade, ela, ela vive que ela não está no presente, né? É Não, bem não isso. tá. A pessoa que tem depressão geralmente não sai do passado. E a Não tá. qualidade pulmonar, respiratória de alguém, tá? É bem isso que você falou. A ansiedade faz com que a respiração fique acelerada, né? E a Sim. depressão, a pessoa quase não respira. Ela quase não respira, sabe? É uma coisa assim, muito. A qualidade de energética é bem diferente, certo? Bem Uhum. diferente. Mas deixa eu seguir aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, aí então, o que que eu tinha, assim, falando mais, né? A coisa de. Fazendo essa referência, né? À fotossíntese também, que eu comecei a falar, né? O que acontece com a pessoa que não respira bem? Ela está passando por um aquecimento global. Entendeu? Ela tem um excesso de CO2, o pH dela está alteradíssimo, entende? Então, isso que as pessoas às vezes têm, eu sei que existem pessoas que não acreditam nisso, né? A Terra está inflamada, entendeu? A Terra está inflamada e esse coronavírus aí veio para nos mostrar que está na hora de desinflamar a coisa, sabe? Está na hora a gente olhar bem, E aí, fazendo essa analogia de novo, para onde o coronavírus se instala claro, e é, é, afeta os outros pulmões, órgãos, né? além de outros também, né? Mas assim, diretamente, sim, É,
pulmão, agora eu vou falar medicina, a medicina chinesa, ele é o primeiro órgão, assim, né, da parte imunológica a ser afetado. Ele é o primeiro. Então, por isso que a importância de desenvolver né, uma respiração potente que aumente a imunidade, que eu vou falar também agora. Uhum. Mas então é Ah, eu não isso, né? sabia que a respiração aumentava a imunidade. Nossa, sim, muito, 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 muito. Agora, então vamos seguir. A visão da medicina oriental, certo? A medicina oriental, ela, ainda que existem escolas, universidades de acupuntura e tal, que tentam fazer uma analogia ou correlacionar a medicina ocidental, elas não têm nada, mas nada a ver uma com a outra. É completamente diferente. Ainda que, a acupuntura aplicada à oncologia, a acupuntura aplicada à traumatologia. É bem assim, ó. Tem uma alteração de yin e yang, tem inchaço, tem, sabe? Tem. Como é que eu falo isso em português? Tem. Como é que eu digo isso? Eu ia dizer afundar. Afundar é yin, né? No caso, tem uma caída, Uma queda. uma queda, uma protuberância ao contrário. Bueno, é que já não falo mais português. Lembro mais. Quando afunda, quando uma coisa pesa, quando uma coisa, sabe, ela não tem como sustentar, Se ela afunda. sustentar. Isso em qualquer parte do corpo, isso então com qualquer sistema do corpo. Aplicar a acupuntura a uma coisa, já está dissociando, já está dividindo. E a medicina chinesa ela não divide. Ela não Mas divide nada, né? ela não divide. Então, mas tudo bem, né? Tem gente que pensa assim, eu respeito também, mas. Eu Uhum, estudo muito Reiki, né? uhum. Que é o Reiki japonês, o Rei e o Ki, né? E uma coisa que a minha mestra fala muito, assim, ela traz muito essa questão, é que para a medicina oriental entrar aqui nas nossas cabecinhas muito mentais, precisa de Hum, algumas gavetinhas. Então, talvez isso aconteça com a acupuntura, né? Tenham sim. engavetado a acupuntura lá na oncologia, lá na traumatologia, para fazer sentido aqui para as nossas cabecinhas mentais. Não, a própria China, né? Ela dilui a sua medicina para que para que o Ocidente compre ela, entende? Você É... você encontrar a medicina chinesa clássica como ela era no Uhum, princípio, raro. É raro encontrar. Então, quando se encontra, sabe? Porque, claro, as universidades de medicina chinesa em Beijing, sabe? Em Xangai, são universidades que diluem para que o Ocidente compre, entendeu? Então, mesmo lá é difícil de encontrar, mas existe. entendi. É bem assim. É bem assim. Mas, voltando então, os Vai lá. pulmões. O pulmão, então, é um órgão de eliminação, né? Ele é um órgão vital de eliminação. Como eu falei, né? A pessoa que respira bem, ela tem essa capacidade de não estar nem lá, nem atrás. Ela está aqui. É. E, e existe um fluir nisso, existe um fluir nesse instante. Dessa capacidade de estar no instante, nessa troca. Porque só o que existe é o agora, né? Mesmo quando a gente chegar no futuro, vai ser o agora, né? Entendeu? Então, então ele tem ele nos dá essa capacidade, né, de estar e, claro, se a gente está consciente e como parte da condição humana, é normal que a gente às vezes entre em conflito e a gente não, né? A gente Sim, não sim, sim. faz parte da caminhada, né? Sim. Mas a medicina, na medicina chinesa, um pulmão em bom estado, ele produz otimismo. Otimismo. Então, a pessoa que está bem, que tem um pulmão atido, o pulmão está forte, ela canta no chuveiro, ela subia. Sabe quando a gente está nesses dias assim que parece que veio a subiu, porque atido o pulmão está tão potente, né? O canto no chuveiro. Então, é essa gostosura que é desfrutar dessa potência, da vitalidade que o corpo também pode ter, né? Então, e energeticamente, a função do pulmão é gerar mais energia. Claro, você está Uhum. bastante, né?
É, Oxigênio. porque é uma bomba, né? Agora Agora eu vou falar. pensando assim na Literalmente é uma bomba, falou tudo. pensando Olha, assim na engenharia, no motor, num carro, é uma bomba é, que vai injetando, né? é uma bomba com uma troca de algo que é vida aqui fora, que é vida aqui, ela entra, né? Ela entra em ti, ela tem essa relação contigo. Se você, ainda mais se você consegue apreciar assim, né? Ela entra em você, ela sai, ela volta a entrar. Então é esse baile contínuo, né? Do instante. É fascinante na realidade. Então a própria respiração produz mais, com mais qualidade de energia no corpo. Ela produz mais com o baço e o estômago, né? Porque esses três órgãos, e claro, com a energia básica do rim, que é Dos a rins, casa, sim. os rins da medicina chinesa é o alicerce da casa, né? Então, essa mistura faz com que a gente continue gerando energia para que as arcas que tem o nosso Os tesouro, órgãos, né? elas não se esvaziem de todo, eles tão rapidamente, né? Então a pessoa que consome álcool demais, a pessoa que usa muita droga, a pessoa que vive fora da sua estação da sua vida, que é uma coisa que a gente vai falar ainda, né? Uhum. As estações da vida, né? Eu estou entrando no meu outono, né? Você está no seu verão, como a gente já Tô falou. no verão. Então eu tenho que viver de acordo com o meu outono, né? Entendeu? Eu não posso ver uma primavera porque eu vou ficar doente. A medicina E nem um chinesa é assim. verão. E se você ainda está na primavera e vive no inverno, você vai adoecer também. Então Sim. é muito interessante isso, né? Então, Deixa eu eu. só fazer só um comentáriozinho aqui, que Hum, o Cardio Breath, ele comentou, acupuntura e reiki atualmente são disponibilizados em alguns tratamentos do SUS, sim. Existem uma uhum. série, não sei se tu sabe disso, prima, mas esse ano algumas terapias foram regulamentadas como terapias oferecidas pelo Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Olha que O reiki e ótimo. a acupuntura é um deles, né? Tem musicoterapia, tem aromaterapia, tem algumas outras terapias que entraram também como medicina complementar no Sim, SUS. que ótimo, que bacana, muito bacana. É, Eu acho ótimo isso, muito bom. Então, seguindo aqui, que eu quero dar um exercício ainda, certo? vai lá. Seguindo aqui. 15 minutos nós temos. Deixa eu correr, deixa eu mais rápido. Então, tudo isso que eu estava falando, né, é regido por essa bomba. E a bomba que não é o coração, a bomba é o diafragma. O diafragma é um órgão que ele depende muito da força dos rins, tá? E eles têm um axis, entre eles uma comunicação que um autorregula o outro, certo? Então, o Uhum, uhum. diafragma tem uma forma como se fosse um paraquedas, né? Cruza aqui bem no meio do corpo. Então, o que acontece? A, a, os rins, que não são simplesmente o rim mesmo, né? O órgão por si só, né? Mas é toda essa faixa abdominal e lombar. Se essa parte está potente, quando digo potente, não são gominhos, não, de abdômenes. Eu já tratei modelos que os órgãos eram umas pedras dentro, ou seja, quando eu falo uma vitalidade de órgãos internos, né? Quando, quando os rins o pulmão está comunicando com o rim, é como se o rim ancorasse o paraquedas, que é o, entendeu? Então Que é o diafragma. o diafragma se move na respiração, mas ele volta porque ele está ancorado, sabe? Então é uma coisa impressionante, assim, é fabuloso isso. Então o que acontece? No momento em que, quando isso é forte, quando isso está em bom estado, é potente, o diafragma ele ajuda a empurrar a ti, o corpo ti, né, o campo ti, até a extremidade e para o centro. É como se fosse uma onda, uma maré dentro, que empurra até a extremidade. E cria, então, essa capa protetora que a gente chama de Wei Qi, que é a capa guardiã, né? É como se fosse os guardas, né? Do É como se império, né? fosse um coletinho à prova de balas ali, né? Pronto para garantir tua segurança. Exatamente. Então, a Wei Qi,
ela é essa capa protetora do corpo. E então a pessoa que não tem essa capa forte, ela vai pegar gripe a todo instante, ela vai estar sempre com dor de garganta, ela tem uma tendência à depressão também, porque, claro, significa que o pulmão não está tendo essa âncora e a pessoa, ela tá ali, mas, né, ela não, ela tá, como eu falei, ela está meio finada já, ela não tá meio, ela tá meio viva, né? Ela não está Uhum, vivendo todo o potencial que ela plenamente. poderia. Exatamente. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar disso. Bom, tem muito mais, né, para falar na realidade. Teria Ai, muito. mas vamos ter outras lives. Isso aí, com relação a isso, não te preocupa. Não, é Eu fascinante. vou. Uhum. E a gente tem que falar, inclusive, numa próxima live, das estações de Ah, vida das pessoas, né? Acho que é claro. importante trazer isso, né? Até para, no meu caso, eu estou no verão, mas ok, o que eu faço para buscar a minha plenitude dentro dessa estação do verão, né? Claro, 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 com certeza. A gente vai falar disso, com certeza. Mas Até porque é então, aquilo que eu já te falei, né? Eu sou uma pessoa que eu estou no verão, mas eu tenho histórico de 2 cânceres. Será que eu deveria ter tido isso? pois é, sim. Bom, Né? é, Enfim, é, mas isso é assunto para uma próxima live. dá pano para manga isso. Já ia começar, mas eu digo, É, não, pera, acabar aqui, é, vamos fazer. Então a gente vai seguir o exercício agora, tá? Então agora a gente vai tá, seguir o exercício. Eu quero comentar uma coisinha no final, convidar as pessoas para participar sim, de uma fazendo. sim, Mas, então, o exercício agora vai ser o seguinte: espero que vocês estejam bem sentados aí, né? Os 2 pés no chão, as mãos em cima das pernas. Se puder sentar bem um apoio com a lombar, melhor. O que a gente vai fazer agora? Eu vou guiar vocês, né, para uma abertura inicial do que é o canal respiratório, certo? Porque o que acontece assim, ó, na minha caminhada, rapidamente contando isso, eu identifiquei que eu não sabia, né? Mas quando eu fiz esse processo de abertura, muito tempo atrás, eu identifiquei que essa parte aqui estava completamente bloqueada em mim. E eu só identifiquei fazendo o exercício, né? E de repente eu estava na aula com várias pessoas nesse curso e eu vomitei um choro, literalmente veio assim, sabe? Como se abriu algo. E aí eu fiz 21 dias consecutivos a prática e nunca mais fechou. E o meu convite depois é que a gente faça 21 dias juntos, para quem quiser sim. participar, certo? Para mudar o padrão respiratório e começar a bombar aí a bomba respiratória, certo? Então tá. Então agora fechem os olhos. Vai ser bem simples. Corpo relaxado, vamos soltar o que é denso na gente, que é o corpo físico, a carne. Vamos soltar o que é denso, deixar para que a terra nos dê o apoio agora. Entrega, solta, mandíbula, pelvis, palma das mãos, sola dos pés. Com os olhos fechados, o queixo um pouquinho para dentro, assim, cabeça elevada, assim, bem colocada, sem esforço. Eu quero que você traga a sua atenção para a ponta do seu nariz e sinta o ar entrando e saindo, sem esforço, sem começo, sem fim. Eu peço que você não visualize o seu nariz, eu quero que você sinta o ar entrando e saindo pela ponta do nariz, no seu próprio ritmo. Cada um tem o seu ritmo. A gente sente o ar, então, entrando pela ponta do nariz, cruzando o túnel do nariz e cruzando a garganta. Cada um no seu ritmo, e quando tem o ar já tá na hora de sair, passa pela garganta, passa pelo túnel do nariz, passando pela porta do nariz para fora. Sem pressa, sem julgar como você está fazendo. A mente segue a jornada do ar na sua entrada, passando pela ponta do nariz, túnel do nariz, garganta, traqueia,
E da traqueia, de volta, passando pela garganta, pelo túnel do nariz, a porta do nariz para fora. Cada um no seu ritmo. Vamos observando como é que você sente as paredes dentro do trato respiratório. É uma sensação sensorial, né? Não é uma imagem, nenhuma visualização. O corpo se mantém relaxado. E a gente observa, sem pressa, o ar entrando pela ponta do nariz, cruzando o túnel do nariz, a garganta, a traqueia, e de lá para fora, no seu próprio ritmo, na sua própria frequência. A gente sente o ar entrando no seu recorrido para dentro, passando pelo túnel, garganta, traqueia, começando a entrar lá na portinha dos pulmões. E de lá, a porta dos pulmões, traqueia, garganta, túnel para fora. Sem começo, sem fim. A mente segue a jornada do ar no seu caminho para dentro, passando pelo túnel, garganta, traqueia, se ramificando nos brônquios, entrando nos pulmões. E dos pulmões, passando pelos brônquios, traqueia, garganta, túnel para fora. Sem começo, sem fim. A mente segue a jornada do ar. E começando a observar que a cada inspiração existe uma pequena expansão das costelas laterais, da barriga um pouquinho vai para frente e das lombares um pouco para trás. Isso acontece sem esforço, você só tem que observar o que já está acontecendo. Esse movimento da caixa torácica acontece uma expansão na inspiração e um recolhimento na expiração. Não tem que fazer, forçar nada, já está acontecendo, você só se torna consciente do movimento respiratório. Muito bem. Agora a gente vai abrir os olhos. Ai. E agora eu vou convidar vocês, porque o tempo já está curto, eu já estou vendo, e não tem que correr. Vocês não têm que correr. Mas gostaria que a gente contasse uma vez mais agora como é que tá, como é que ficou a respiração de vocês depois do exercício, certo? Sem pressa. Vamos contar uma frequência, outra inspiração e expiração, não tem que alterar, não tem que modificar nada, simplesmente observar. Começamos a contar agora. E podemos parar. Vamos ver como é que foi o resultado agora. Os que comentaram antes, ver se podem comentar de novo. Manda aí, pessoal, pra gente. Eu acho que enquanto o pessoal manda, Aline, porque leva um tempo até a gente receber a mensagem, acho que era legal tu falar dos teus desafios aí dos 21 dias, a plataforma disponível, porque Sim, o tempo, às vezes, o Instagram nos corta um pouco sim, antes. claro, claro. Bom, então é o seguinte,
eu estou lançando, eu recebi um chamado durante agora o confinamento aqui, um chamado durante um sonho até foi, um sonho meio acordada, né, que a gente chama, para mim fazer uma plataforma para começar a ensinar essas coisas para as pessoas, assim, né? E empoderar a mulher também, né? Porque eu acho que os países que conseguiram fazer, né, coordenar melhor toda essa coisa do Covid foram os países, né, coordenados por mulheres. Então está na hora da gente tomar posse, né, do que é nosso. Não do que é nosso, né, do poder que a gente tem para ajudar os homens também. Então, eu estou lançando essa plataforma agora, que tem o seu próprio Facebook interno, né? Bastante bacana. E é aí que eu quero oferecer os 21 dias para mudar o padrão respiratório. Quem tiver afim, quem quiser participar, está convidado a entrar na Acessar. plataforma gratuita. Os interessados só tem que mandar um e-mail para mim, alinetizato@gmail.com. Deixa eu E anotar aqui, tá? tá ótimo. E Vai falando. a gente começa então um diálogo a partir daí, certo? E eu também queria dizer que para eu atendo online também, né? Ainda que as pessoas podem pensar que fisioterapia não pode ser feita online, mas eu não sou só isso, né? Eu sou bruxa em outras áreas. É muito Então, mais. então eu para quem entrar na minha página limitesato.com, eu ofereço 15 minutos de valoração, como é que se fala isso? Avaliação, uma Avaliação. consulta para quem quiser ver se tem algum problema específico, né? Eu trato de problemas gerais, assim, psicossomáticos, migrânias, nossa, não sei nem Saúde da mulher. saúde da mulher e também muito com a imunologia hoje em dia, né? Trabalho muito porque eu sei como ensinar como ativar pontos específicos no corpo através de exercícios que eu ensino online, que por si só melhoram a qualidade respiratória, ativam o rim e faz com que o diafragma Se receba expanda. essa âncora que vira essa potência que faz o Wei Qi ser esse escudo protetor, né? Então é Assim, isso. ó, gente, até reforçando, eu vou disponibilizar essa live, porque tem muita gente que assiste depois. Sim. No textinho que eu for publicar no IGTV, eu já vou colocar de novo o e-mail da Aline para que vocês entrem em contato com ela, o perfil dela do Instagram. Eu acessei a plataforma hoje, ela tá muito legal, então assim, olha, recomendo. E 21 dias para Sim. mudar um padrão respiratório, muda um padrão de vida. Então, convido todos assim a presenciar e experienciar isso. Tá, só um pouquinho, deixa eu concluir. As pessoas que conseguiram reduzir o número da frequência, que reduziram o número da Ah, frequência, significa que melhoraram a expansibilidade respiratória. Então, oxigenaram, ou seja, conseguiram o que o exercício propunha, certo? ai, Então, que o bom. E que a maioria aconteceu? conseguiu Houve maior. reduzir. Isso, porque eu não consigo ver todos, mas houve melhor qualidade respiratória. Isso é o início, é a gotinha num copo inteiro. Ou seja, os 21 dias é para aprender o que a baiana tem e também no final vai ter mantra bastante legal, assim, porque aí você Ah, eu adoro. usa até o próprio exercício respiratório para mudar a emoção. Isso que a gente não, que eu queria falar mais, mas no final ficou curto, porque entrando em contato com a voz, se você tá ali lutando contra alguma emoção, vai acontecer um câmbio, uma mudança, porque você vai haver uma entrega. No momento que há entrega, o polo muda e a energia ocorre o reset, né? Que eu chamo reset. É muito Ai, que bacana. legal. Tá dando aqui 20 segundos para terminar. Ótimo, Então, ótimo. Muito obrigada, obrigada. gente. Sim, um Um prazer. beijo aí, prazer. Tchau, tchau. Obrigada, Aline. Linda prima. Um abração. Tchau. Outro. Tchau.